Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Felipe e nesse vídeo a gente vai resolver a questão número 2 da prova de nível 3 da primeira fase da OBMAP desse ano, tá legal? Então vamos lá para o enunciado da questão número 2. Ele fala assim, olha só. Ao passear pela cidade, em vez de pegar uma avenida em linha reta que liga os pontos A e B, João caminhou pelos quarteirões quadrados da cidade, conforme indicado na figura, percorrendo um total de 6 quilômetros. Qual é a distância em linha reta entre os pontos A e B? Ok, então já partindo para a resolução desse exercício, o exercício traz aqui para a gente essa figura, né, que acompanha o enunciado, e o que a gente quer saber é essa medida aqui, né, a distância em linha reta dos pontinhos A e B, que no nosso desenho é o que está representado por essa linha tracejada aí, né? Bem, na verdade, o enunciado não deu tantas informações para a gente sobre as medidas aqui nessa figura, né? O que o enunciado falou foi que o João, o personagem aqui da historinha, ele fez esse caminho que está descrito por essa linha contínua, né? Então, por exemplo, ele saiu ali do ponto A, foi ali para cima, depois virou, aí desceu tudo isso daqui, depois virou para cá, depois subiu tudo isso daqui, e enfim, né? Ele foi fazendo meio que esse zigue-zague, né, entre os quarteirões aí, e ele fez todo esse trajeto que está descrito por essa linha contínua. E esse trajeto ele tem um total de 6 quilômetros, né? E bem, o que isso tem a ver e como que isso ajuda a gente a descobrir a medida do segmento tracejado aí? O segredo, pessoal, para essa questão, está nesse trechinho do enunciado aqui que fala que os quarteirões são quadrados. E isso é o que faz toda a diferença. O que tem de especial em os quarteirões serem quadrados, né? Então, eu só vou destacar aqui os quarteirões para a gente dar uma olhadinha. Então, olha só. Aqui a gente tem um quarteirão, que o enunciado falou para a gente que é um quadrado, tá? Aqui a gente tem outro, que é outro quadrado. Aqui tem outro. Aqui mais um. Aqui mais um. Aqui mais um. E aí esse último aqui. Então, tem um total aí de 7 quarteirões quadrados, tá? E o que o fato desses quarteirões serem quadrados tem de especial? Tem de especial o seguinte, que o quadrado, pessoal, é aquele quadrilátero, né? A gente chama de quadrilátero qualquer polígono que tenha 4 lados, né? Então, o quadrado, em especial, ele é um quadrilátero, o retângulo é um quadrilátero, o trapézio, o paralelogramo, tem vários tipos de quadriláteros, né? Mas o que o quadrado tem de especial? Ele tem de especial, entre outras coisas, que os 4 lados do quadrado têm a mesma medida, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui na imagem. Pega esse primeiro quarteirão quadrado aqui. Eu vou contornar ele. Eu não sei quanto que mede o lado desse quadrado, mas eu sei que, por exemplo, eu vou representar esse quadrado aqui de vermelhinho. E, sei lá, se eu falar que o lado desse quadrado mede, por exemplo, A, então todos os 4 lados medem A, ok? Porque no quadrado os 4 lados têm a mesma medida. Tudo bem? Da mesma forma, se eu pegar esse próximo quarteirão quadrado aí, que eu pintei ele de azulzinho, não sei quanto que mede o lado dele, mas se eu falar, por exemplo, que mede B, então os 4 lados medem B. Tá legal? E a gente pode fazer isso para os próximos quarteirões também, né? A gente pode assumir que o lado desses quadrados tem uma certa medida, que por um primeiro momento a gente não sabe qual é, mas a gente pode representar por alguma letrinha da nossa escolha. E, bom, se for assim, então os 4 lados desse quarteirão quadrado vão ter essa mesma medida, né? Então, deixa eu desenhar aqui. Ok, então eu escolhi letrinhas para representar o tamanho dos lados de cada um desses quadrados, então eu chamei eles a medida dos lados desses quadradinhos de A, B, C, D, E, F e G, né? São 7 letrinhas que tem aí. Então, olha só, pessoal. O que a gente quer saber, no fundo, né, é esse comprimento aqui. O que seria essa distância em linha reta dos pontos A e B? Repara que esse segmento aí, que eu reforcei ele em preto, ele é a soma dos lados de cada um desses quadrados, certo? Olha só, esse trechinho daqui até aqui é o lado do quadrado que mede A. Daqui até aqui é o lado do quadrado que mede B, daqui até aqui o lado do quadrado que mede C, e por aí vai, né?
Então, o que a gente quer saber é a soma dos lados de cada um desses quarteirões quadrados. Mas tem um problema, a gente não sabe quanto que é o lado de cada um deles. A gente nomeou eles por letras, mas a gente não sabe quanto que é o valor de cada uma dessas letras, né, de cada um desses lados dos quadrados individualmente. Então, isso ajuda a gente no quê, na verdade? Ajuda no seguinte, olha só. Vamos dar uma olhada? Eu vou até limpar aqui um pouco meu desenho. Então, eu vou apagar esse excesso de coisa aqui. Só deixar as letrinhas mesmo. Então, vamos dar uma olhada no percurso que o João andou. O João, vamos contornar aqui o trajeto dele. Olha só. Aqui nesse primeiro quarteirão quadrado, repara que ele percorreu 3 lados desse quadrado, que foram esses 3 aqui. Tá legal? No segundo quarteirão quadrado, no segundo, ele também percorreu 3 lados, ó, que foi aqui, aqui e aqui. No terceiro quarteirão quadrado, também, ele percorreu 3 lados desse quadrado aqui. E reparem, pessoal, que ele fez isso em cada um dos quarteirões quadrados. Olha lá, notem que o único lado dos quadrados que o João não percorreu foi aquele lado que está em cima da distância em linha reta dos pontos A e B, né? Que é o lado do quadrado que está tracejado. Então, esse ladinho aqui, ó, ele não percorreu. Esse ladinho aqui, ó, ele não percorreu. Então, em cada um dos quadrados aconteceu isso daí, tá? Ele percorreu 3 lados de cada um desses quadrados. Então, aqui, nesse primeiro quarteirão quadrado, quanto que ele andou para andar esses 3 ladinhos aqui? Bom, se cada lado desse quadrado mede A, então para percorrer 3 lados desse quadrado aqui, ele andou 3A, certo? Que é A mais A mais A. Depois, ele entrou no segundo quarteirão quadrado. Quanto que ele andou aqui? B mais B mais B, que é 3B. Tá legal? No terceiro quarteirão quadrado, ele andou 3C, aí depois 3D, 3E, 3F e 3G. E no final, a soma de cada uma dessas distâncias, pelo que o enunciado falou pra gente, deu 6 km. Então, vamos escrever isso daí. Beleza, então tá aqui do lado essa soma, né? 3A mais 3B e por aí vai, até mais 3G. E no final, essas distâncias aí todas somadas deu igual a 6 quilômetros, né? A gente até poderia escrever aqui só para lembrar que esse valor está em quilômetros, né? E agora? O que a gente quer não é descobrir essa somona aí de 3A com 3B até 3G. Isso a gente já sabe que dá 6. O que a gente quer descobrir é só A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, tá? Tem como a gente descobrir isso a partir disso daqui? Tem sim. Olha só, pessoal, no primeiro membro aqui dessa equação, né, que é o lado esquerdo aqui do sinal de igual, esse lado aqui, repara que é o seguinte, nesse membro dessa equaçãozinha, a gente tem 7 parcelinhas aqui somando, né? 3A, 3B, 3C, D, E, F e G, né? São 7 parcelinhas aí nessa soma. E em cada uma delas, repara que você tem 3 multiplicado por alguém, não é? Nessa primeira aqui, você tem 3 vezes A. Nessa segunda, 3 vezes B. 3 vezes C. 3 vezes D. Então, olha só, em cada uma delas eu tenho um 3 multiplicando por alguém, a gente pode fazer um truque que é colocar 3 em evidência, não é? Olha só, a gente coloca 3 em evidência, abre um parênteses aqui. Ok, 3 vezes quanto que vai dar 3A? A, né? Depois, 3 vezes quanto que vai dar 3B? B, né? Mais B. 3 vezes quanto que vai dar 3C? C, ok? Então, você pode ir fazendo isso, e aqui dentro desse parênteses você vai ter aquilo que a gente queria descobrir, que é A mais B mais C, mais D, mais E, mais F, mais G. Tá legal? E aí fecha o parênteses aqui. Reparem, né, se vocês quiserem fazer o teste, se a gente aplicar a propriedade distributiva aqui, certo? E pegar o 3 e sair multiplicando por cada um desses carinhas que está dentro do parênteses, a gente volta aqui na expressão que a gente tinha antes, não é? Ok, então a gente tem que isso daqui é igual a 6 quilômetros, né? Podemos escrever esse quilômetros aqui. Bem, se 3 vezes
alguma coisa é igual a 6, quanto que é esse alguma coisa? Vai ser 6 dividido por 3, né? A gente costuma falar que, né, esse 3 que está multiplicando, a gente pode jogar para lá dividindo, alguma coisa assim, né? Então, olha só, vamos fazer isso. Então, nesse caso, aquele valor que estava dentro do parênteses, que é a soma de todas aquelas 7 letrinhas, que são as medidas de cada um dos lados daqueles quarteirões quadrados, isso daqui vai ser igual a 6 quilômetros dividido por 3. 6 quilômetros dividido em 3 partes, isso daqui dá 2 quilômetros. Tá legal, pessoal? Então, essa é a nossa resposta, né? A soma de todas essas letrinhas, A mais B mais C até G, é justamente o comprimento aqui do segmento AB, que era o que a gente queria descobrir, né? A distância em linha reta entre esses dois pontinhos. Então, a nossa resposta é a alternativa B de bola, tá legal? A distância entre os pontos é de 2 km. Notem que o João ele andou 3 vezes mais, né, do que a distância em linha reta dos dois pontinhos. Essa distância em linha reta a gente acabou de descobrir que é 2. E como que você obtém essa distância 2? Você percorre exatamente uma vez o lado de cada um daqueles quadradinhos, não é? Você percorre, para você sair do A e chegar ao B assim em linha reta, você teria que andar aqui, ó, o lado do quadrado, o lado que mede A uma vez, depois o lado que mede B uma vez, o lado que mede C uma vez e por aí vai, né? Andando uma vez o lado de cada um desses quadrados. O João, ele andou 3 vezes o lado de cada quadrado, certo? Aqui no quadrado de lado A, ele andou 3 lados, né, desse quadrado. Aqui no quadrado de lado B, ele andou 3 lados desse quadrado, né? Então, ele fez 3 vezes mais a distância em linha reta dos pontos A e B. E realmente, né, essa distância é de 2 km e o João, perdão, ele andou 6 km, 3 vezes mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão número 2. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha conseguido ajudar. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um joinha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal para dar uma ajudinha pra gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Comentem aí se vocês pensaram, se vocês tiveram alguma ideia diferente, tá legal? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!